Oi gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que está bastante hypado por aqui, não só por aqui, mas em qualquer rede social que você entre, só se fala desse livro. Esse livro é uma fantasia, tá prometendo ser a fantasia do ano, e eu concordo. Eu já li e fiquei muito apaixonada por ele. Mas o livro que eu tô falando é Alchemized, gente. Olha que livro lindo! E a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Esse livro eu fiquei obcecada por ele. Eu li ele em 7 dias, gente. E ele é enorme, ele tem mais de 900 páginas. Olha o tamanho desse livro! Mas eu fiquei obcecada por ele. Antes de eu falar um pouco sobre ele, eu vou tentar não dar spoiler para vocês. Eu quero agradecer muito a Intrínseca por ter mandado esse livro aqui para casa. Então, muito obrigada, tia Intrínseca, por ter mandado esse livro. Mas falando um pouco sobre ele, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é um pouco introdutória. A segunda, que já vem flashbacks dos personagens, da personagem principal, também do personagem principal. E a terceira parte, praticamente, é o que vai se desenvolver de acordo com o que aconteceu na segunda parte. Bom, na primeira parte, a gente tem a nossa protagonista, que é Helena Marino. A nossa Helena, ela é uma curandeira, e ela é curandeira da chama eterna, da resistência. Que aqui a gente vai entender que a resistência e a chama eterna são os mocinhos da história. E o Kane também, nós temos o Kane, que é o nosso outro protagonista, que ele praticamente serve ao necromante supremo, né, o Deus supremo, que praticamente quer tomar todo o continente para ele e impor a sua dominância, né? Então, o Kane, ele é praticamente o braço direito desse necromante supremo. A Helena, ela é capturada e torturada e presa por esses líderes do Necromante Supremo. Só que eles acabam descobrindo que ela praticamente tem uma ressonância. E aqui a gente já começa a entender o que é ressonância. Ressonância é praticamente o poder que cada indivíduo possui. É um poder intrínseco que cada um possui. E aqui eles descobrem que a Helena tem uma ressonância muito peculiar. Então ela é pega, ela é tirada da cela dela, do tanque onde colocaram ela, para fazer algumas pesquisas nela. E aí ela é levada para esse necromante supremo. E o necromante supremo tenta entrar na mente dela para entender o que tem dentro da cabeça dela. Só que eles descobrem que ela não se lembra de nada, que a mente dela foi completamente alterada, foi completamente apagada. Isso faz com que eles fiquem mais ainda curiosos do que se trata aquela pessoa. Como eles não conseguem entrar na mente dela, aí veio o nosso protagonista, Kane, que é designado para entender o que está na cabeça dela. Ele é designado para poder entrar na mente dela. Então a gente já começa a ter os primeiros gatilhos do livro, que tem muitas cenas de tortura, que ela passa por muitos momentos de tortura para que eles possam entender o que tem dentro da cabeça dela. Durante esses momentos que está acontecendo isso com ela, ela é meio que escolhida para o programa de repovoamento. O que seria esse programa de repovoamento? O Necromante Supremo entende que ela tem um poder, uma ressonância muito peculiar. E ele precisa daquela ressonância dela, ele precisa de mais poderes para poder impor a sua dominância. Então, como ele já está praticamente um morto-vivo, ele está mais morto do que vivo, ele precisa de uma pessoa tão bom quanto ela, tão poderoso quanto ela, para que juntos eles possam ter um filho, uma criança. Eu vou dar 5 segundos para vocês adivinharem quem é a pessoa que vai ter um filho com a Helena. Vamos lá, 5 segundos. Adivinharam? Pronto. Ele mesmo, o Kane. O Kane que está sendo praticamente torturando a Helena para que ele descubra e possa dizer ao Necromante Supremo do que se trata, o que a chama eterna está querendo esconder, e ela tem essa resposta. Eles acham que ela tem essa resposta, que está dentro da mente dela. E aí também a gente tem uma questão muito intrínseca nesse livro, que esse é um livro dark, então vai ter muitos gatilhos. Então talvez, se você não seja uma pessoa que goste tanto de ler livros com gatilhos específicos, ele não é um livro específico para você. Mas aqui nós temos, além das cenas de violência, de tortura, nós temos a cena de... Exatamente, temos uma cena de
muito forte e que não se repete, não é só uma vez, se repete acho que umas 3 vezes praticamente, se não me engano. E a Helena acaba engravidando do Kane, né? Então é tido como vitória, né? Eles vão conseguir servir ao Necromante Supremo. Só que durante esse tempo que ela está grávida, ela é submetida a vários exames, pedem para ela beber diversos líquidos, consumir diversos tipos de coisa que ela não sabe nem do que se trata. E ela passa por exames muito evasivos, porque ela praticamente é uma cobaia, ela é uma prisioneira. Mas durante esse período, ela começa também a ter mais desenvolvimento com o Kane, né? Ele também vai mostrando a casa onde eles estão, né? Que ela é praticamente levada para a casa dele, para a torre deles, né? Da família dele. E ela vai ter um envolvimento muito profundo com o Kane. Também se questionar por que esse personagem tão tem esse envolvimento, sendo que ela é prisioneira dele, ele serve, ele é o braço direito de um ser que quer acabar, dizimar com todos que sejam contra ele. Então, a gente meio que no leitor se questiona muito isso, e aí termina a parte 1. Quando começa a parte 2, é uma parte que eu gostei muito. É a parte que eu mais gostei do livro. Sem dúvida, é a parte que deixa o leitor frenético, querendo saber o que vai acontecer a todo momento. Então, é uma parte muito, muito, muito boa. Porque na parte 2 nós temos flashbacks do que aconteceu. Por que eles perderam a guerra? Como é que a Chama Eterna perdeu a guerra? Como é que a Helena foi capturada? De onde vem a Helena? De onde vem o Kane? E a gente descobre várias coisas que acontecem entre esses personagens. Algumas coisas são muito importantes. A gente descobre que o Kane, ele pode não ser tão ruim como a gente pensa. A Helena também não é tão inocente em alguns pontos. A gente tem várias coisas que acontecem. E a principal coisa que chamou a minha atenção é o desenvolvimento dos personagens, que nessa segunda parte a gente realmente vai conhecer quem são eles mesmos. E a gente tem muito desenvolvimento do Kane e da Helena, com que faz que a gente entenda por que na parte 1 eles têm essa proximidade, eles têm esse carinho, essa química muito grande entre os personagens. Na parte 2 a gente tem muito isso, inclusive tem muitas cenas deles dois, muito importantes, cenas deles apaixonados, cenas dele se apaixonando, cenas dele fazendo sacrifícios, são cenas muito poderosas em meio à guerra e todo o colapso que o mundo deles está passando. Já na parte 3, a gente tem as consequências, quando ela se recorda de tudo que aconteceu. Ela começa a se questionar por você dizer que era sua, que era tudo pra você, e você fez isso comigo lá no começo, né? Que a gente tem aquela cena específica no livro. Então ela começa a botar em pauta muitas coisas e ela tem a certeza que a gente precisa sair dessa situação. Isso é inadmissível, eu não quero mais viver aqui, eu não quero mais estar enclausulado aqui, a gente precisa fugir. E toda a parte 3 é nessa situação dela querendo fugir, ele também querendo fugir. E temos, assim, várias coisas também que acontecem. Ela tem um filho, uma menina, né, inclusive. Eles conseguem fugir, eu vou dar só esse spoiler pra vocês. Eles conseguem fugir e outras mais coisas acontecem. Até alguns personagens que a gente conhece na parte 2 aparecem e estão ali com eles na parte 3. E o livro acaba. Pois é, gente, eu não vou contar muitas coisas que acontecem no livro, porque vocês precisam ler esse livro. Mas agora vai as minhas considerações. A primeira coisa que eu vou dizer pra vocês eu gostei muito do livro. Eu não sou fã de Dark Romance ou qualquer livro Dark. Eu já tentei ler vários livros Dark, já li alguns, não gostei, mas esse específico eu gostei muito. Mas eu acho que eu gostei muito da história, que já é o segundo ponto que eu venho falar com vocês. A história é muito boa. Muito bom, você consegue ficar ali, não é um livro difícil de ler, você consegue se envolver com a história, com os personagens, com a ambientação. O terceiro ponto a ambientação dele é muito boa, ele é muito bem construído, todo o paralelo do livro, no mundo que eles vivem, a construção dos personagens é muito boa mesmo, isso eu não tenho que reclamar. As minhas reclamações são muito pontuais desse livro. Essa cena específica que, na minha opinião, talvez não precisasse de tantas, talvez precisasse só de uma, por exemplo, ou
duas, mas acho que são 3 cenas, se não me engano, são 2 cenas. Poderia ter sido só uma, não importava. Já era um pouco difícil de entender, mas uma tava bom e acaba tendo mais de uma. Então acho que meio que pesou um pouco a mão ali nessa situação. Outra coisa também, ele tem mais de 900 páginas. E talvez se o livro tivesse umas 700, 750, eu acho que ele seria um pouquinho melhor. Por quê? Em alguns capítulos eu senti que ele foi meio que jogado para frente. Assim, uma coisa no capítulo 1 e só ia desenvolver isso que aconteceu no capítulo 1 no capítulo 3. Então esse capítulo 2, o do meio, ficava meio que jogado para frente, que fosse só um intermédio, um prelúdio pra gente ficar com vontade de ler o terceiro. Então isso meio que deixa o livro enorme e eu acho que é completamente desnecessário. Talvez ele pudesse ter umas 700, 750 páginas. Mas isso não tira o brilhantismo do livro. E são questões minhas. Eu acho que o livro ainda continua sendo muito bom mesmo. Outro ponto também que eu achei que poderia ser melhor trabalhado é o no final dele. Eu acho que eu queria um pouco mais do Kane no final, principalmente depois que eles fogem. Eu acho que Kane é meio que deixar um pouco de lado, eu poderia ter um pouco mais de trabalho com esse personagem. Afinal de contas, quando ele foge, ele é um personagem mal visto, né? Como ele é o braço direito do Necromante Supremo, ele é mal visto pelas pessoas, as pessoas não gostam dele, temem até mais às vezes do que o Necromante Supremo. Então eu achei que poderia ter um pouco mais de desenvolvimento dele, talvez tivesse um diálogo mais, a gente ver como é que ele está lidando com isso, né? Talvez tivesse um pouco mais sobre isso, eu ia gostar mais, ou talvez um pouco mais de desenvolvimento da filha do casal, né? Afinal de contas ela foi praticamente um experimento, a Helena é um experimento e ela é o fruto do experimento, então a gente precisava um pouco mais de desenvolvimento da filha deles, que faltou um pouco para mim. E, sem dúvida, esse livro ele traz uma crítica muito importante, pelo menos eu consegui entender assim, que ele traz uma crítica muito importante, que se você leu ele, para ver se você possa concordar comigo, é que a Helena, ela servia a chama eterna e em tudo. Eles praticamente venderam ela em certas cenas, certos momentos, para poder obter informações, inclusive na parte 2 a gente tem muito falando sobre isso. E quando a gente tem a fuga, né, no final do livro, a gente não tem nenhuma menção honrosa a Helena. Né? Quando na parte 3, praticamente, as consequências de tudo, a gente descobre que foram feitos livros, relatos, artigos sobre a guerra, sobre quem era a Chama Eterna, quem era a Resistência, quem era esse clã, fulano. E a Helena, que foi ela é muito importante, é um personagem extremamente importante, ela não tem nenhum tipo de menção em nenhum livro. E isso traz uma reflexão muito importante. Quanto mais ela servia a Chama Eterna, mais ela se tornava descartável por eles. Eles não davam nenhum tipo de crédito a ela. Ela tinha que servir a eles até onde eles queriam. Quando ela fosse capturada, eles praticamente não estavam mais ligando para ela, descanteavam ela completamente. Então a gente pode tirar muitas coisas dessa situação. Mas eu gostei muito do livro. Eu achei o livro fantástico. Eu fiquei hipnotizada pela história. A história tem momentos de altos e baixos, claro. Os primeiros 20% do livro eu fiquei com medo de querer largar ele, porque ele é um pouco denso. Os 20% ali do comecinho dele é um pouco denso, gente. Pelo menos eu, que não sabia nada da história, fiquei um pouco assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir ler esse livro? Mas quando você passa desses 20%, o livro se torna outro livro. Você tem várias cenas muito importantes, acontecem muitas coisas durante o universo deles. Eu acho que sim, não é um livro para todo mundo, ele é um livro de mais de 18, então se você tem menos de 18 anos, pelo amor de Deus, cuidado com o que você está lendo. Mas ele não é um livro para todo mundo, ele é um livro dark. Na verdade, eu acho que eu posso classificar ele em vários gêneros. Ele é dark, ele tem sim um toque de romantasia. Não é o tema central do livro, mas sim tem um toque de romantasia, porque nós temos um casal
que é desenvolvido, tudo isso é desenvolvido através deles. A estrutura maior do livro é desenvolvida por causa desse casal. Então, sim, é uma romantasia. Ele pode também ser classificado como uma romantasia, mas não só como uma romantasia. O foco dele não é o romance. O foco dele é a guerra, o foco dele é toda a estrutura que está acontecendo, tudo está desmoronando. Mas o final dele é muito bom. Só achei também que poderia ser desenvolvido em alguns pontos, o finalzinho dele, mas não deixa de ser muito bom o livro. A segunda parte dele é muito boa. Ele é um livro único, tá, gente? Ele é um livro único, mas ele encerra de uma forma única. Não precisa ter uma continuação. Ele encerra exatamente como você precisa entender. Não, ele aqui acabou, não precisa ter outro livro. Tá ótimo aqui. Então eu gostei bastante dele. Mais uma vez eu quero muito agradecer a Intrínseca por ter enviado ele aqui para casa. Eu fiquei muito feliz. No dia que eu recebi, eu já comecei a ler ele. Eu queria muito ler ele logo. E como eu falei para vocês, eu li muito rápido, praticamente em 7 dias. Tem gente que lê, eu sei que tem muitas pessoas que leem em 3 dias, mas, por exemplo, pela rotina de trabalho que eu tenho, e ler em 7 dias foi praticamente o meu recorde. Então eu gostei muito dele. Eu recomendo muito ele para se você gosta dessa ambientação, se você tem ainda, não se importa, ou tem muito bem claro isso na sua mente, que ele tem esses gatilhos. E se você quer ler ele, mas está vendo que ele é muito grande, talvez porque ele tem uma quantidade de páginas muito grande, eu recomendo que você leia ele, porque eu achava também que não ia conseguir dar conta de lê-lo, mas a quantidade de páginas acaba virando muito pequena, porque você começa a entrar na história e acaba vendo que o livro está te levando, te desenvolvendo, e você nem vê o livro passando. Então, leiam Alchemized, espero que vocês gostem desse livro, tá? Se você já leu esse livro, me conte aqui, quero muito saber. Novamente, muito obrigada, Intrínseca, por ter mandado esse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui estão as minhas redes sociais para vocês seguirem. Vou falar um pouquinho mais dele nas outras redes, então não deixem de seguir, não deixem de curtir. Um beijo, gente. Até a próxima.